Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Muito bom dia, cidade de Ipanema e demais cidades. Muito bom dia, queridos ouvintes. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui na nossa Ipanema FM 87.9. Meu nome é Fernando, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, a Igreja Batista de Ipanema. E você está ouvindo o PIBcast. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro. São exatamente 8 horas e 2 minutos. Para a glória de Deus, estamos iniciando o nosso PIBcast. Hoje na companhia do jovem pastor José Dito de Araújo Filho, homem de Deus, servo do Senhor Jesus. Também do jovem seminarista Tiago, homem de Deus, servo do Senhor. E o nosso querido Urias, aquele que nos dá o todo suporte e amparo aqui no pano de fundo, dando o sustento, direcionamento com as músicas, com tudo aqui que a gente precisa. Nós vamos, neste momento, ouvir a saudação do Tiago, que vai falar com todos os nossos ouvintes, dar o seu bom dia, e logo em seguida o pastor Dito dará o seu bom dia e também vai orar ao Senhor. Muito bom dia, querido ouvinte. É um prazer novamente estar aqui no PIBcast, juntamente, como o pastor Fernando bem disse, o jovem pastor Fernando, jovem pastor jovem mesmo, José Dito e o jovem inoxidável Urias, nosso braço direito aqui. Inoxidável. Urias, você pagou quanto para ele fazer esse elogio a você? Inoxidável, rapaz. Pastor Dito, ora aí, pastor, dá sua saudação. É melhor orar, né? É melhor orar, só Jesus. Querido ouvinte, muito obrigado pela sua participação, que o Senhor possa te recompensar poderosamente dessa manhã, trazendo uma palavra aí preciosa e transformadora para o seu coração. Abra sua mente, por favor, abra seu coração. Deus quer e vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus pela noite, pela semana que está se findando, por tudo que fizemos, ainda vamos fazer, mas sobretudo pela certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pela tua boa mão, que não nos desampara a hora nenhuma, pelo contrário, Pai, até nos momentos em que não temos noção, a Deus, da importância da situação, da gravidade da situação, sem percebermos, ó Deus, o Senhor sempre está ali, nos abençoando e nos guardando. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Colocamos esse programa agora diante do Senhor, que seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para falar, ó Deus, com cada ouvinte, cada um na sua realidade, Jesus, mas que a Tua palavra venha com poder, com autoridade, com, ó Deus, poder de transformação, porque essa é a Tua vontade, nos transformar em pessoas, ó Deus, semelhantes ao Teu Filho Jesus. Tudo isso nós oramos, crendo que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, nós vamos dar sequência. Talvez a gente termine hoje, talvez semana que vem, mas nós vamos continuar falando sobre o perdão, tendo como base o texto do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Esse foi o texto que nós separamos algumas semanas atrás e começamos a conversar sobre ele. Você vai lembrar que as nossas conversas caminharam só na primeira parte do texto até agora. Falamos bastante sobre a postura daqueles homens que foram acusando a mulher flagrada em adultério, a atitude julgadora, acusadora, mas também a atitude confrontadora que teve o Senhor Jesus. Exploramos aqui algumas perguntas que fizemos. A primeira delas foi: você já pediu perdão? Você já reconheceu seus erros e pediu perdão? Você já perdoou aqueles que erraram contra você, e independente deles terem te pedido perdão? E a terceira pergunta foi: você já se perdoou? Pessoas que, mesmo depois de perdoadas pelas famílias ou por amigos, por pessoas que decepcionaram, às vezes, talvez até por uma igreja, há pessoas que carregam um peso tão grande no coração e na alma que elas não conseguem se perdoar. Mas hoje nós vamos começar
como ponto de partida para quem sabe caminhar na direção final do texto, pastor Dito, conversando sobre o tempo, o melhor momento, a ocasião oportuna para se perdoar. Por que nós vamos começar dessa forma, pastor? Toda pessoa tem a sua, eu diria, a sua dinâmica emocional interna, a partir das dores que sofre, das angústias, tristezas que carrega. Normalmente, a partir da própria história que cada um tem, a pessoa se define e define as suas características de comportamento. E quando é ofendida, quando passa por uma situação ruim, por mais que ela tenha intenção de perdoar quase que de maneira imediata, há pessoas que não conseguem. E há pessoas que escolhem também não conseguir, né? É bem verdade isso. Eu queria perguntar ao senhor, e queria que o senhor, tomando por base esse texto, com um pano de fundo, né, que é a conversa entre Jesus, a mulher flagrada em adultério, aqueles homens que levaram ela, jogaram ela ali, Jesus acabou dizendo para eles: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu não vejo que aqueles homens tenham perdoado a mulher. Eles se sentiram naquele momento desautorizados para perdoá-la, para condená-la, melhor dizendo. Acho que eles saíram dali numa expectativa enorme de um encontro com a mulher, para, à medida em que encontrassem com ela, dizer: te perdoei não, hein? Aquele dia foi Jesus que perdoou você, mas eu não. Tô aqui, qualquer momento você já sabe, né? Não erra comigo de novo, não. Quer dizer, é provável, né? Eu escrevi uma tese alguns anos atrás, tomando por base esse texto e argumentando que aqueles homens jogaram algumas pedras no chão, mas cada um pelo menos saiu com uma pedra no bolso. E nós vemos isso acontecendo nas igrejas, né? Às vezes pessoas que fingem ter perdoado, mas que carregam mágoas, dores e às vezes até um sentimento de vingança. Pastor, tomando tudo isso por base, qual é o melhor momento para perdoar? Há um momento oportuno para perdoar? Devemos esperar um momento de perdoar? Como é que a gente olha para esse texto, pastor? Jesus é o nosso padrão, né, pastor? Ele é. E Amém. eu quero pegar aqui... Estaríamos perdidos e sem perdão se não fosse Jesus. Eu concordo com você que aquelas pessoas não perdoaram, né? Guardaram pedras por uma possível ocasião. Mas o interessante aqui é que Jesus perdoou. Sim. Né? Ele é a raiz hermenêutica, né, das escrituras. Bonito isso, pastor. Nós devemos... como é que fala? Tudo passa por ele, né? Raiz hermenêutica. Tudo que a gente tem que interpretar à luz da pessoa, obra, né? Perfeito. E ministério de Cristo. Perfeito. Então ele aqui é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso referencial. Perdoou. E por que ele perdoou? E perdoou rápido, né? Porque eu acredito que, como falamos semana passada, o melhor tempo é o tempo rápido, porque a gente não tem tempo, a gente tem domínio sobre o tempo, né? O que levou Jesus a perdoar? Eu creio que essa é a grande questão. E eu quero pegar o final do 53, do capítulo 7, que é o contexto, né? Para você, ouvinte, se situar aí. Os fariseus religiosos mandaram alguns soldados prenderem Jesus. E os soldados voltam, pastor, sem Jesus. E é interessante porque eles perguntam assim: vocês não prenderam ele, por que vocês não trouxeram ele? Aí os soldados dizem: olha, ninguém fala como ele. Aí eles indagam, não é? Mas vocês também estão crendo nele agora? Aí Nicodemos vai entrar, vai falar, vai defender Jesus, né? Perfeito. Tem gente que só conhece Nicodemos lá de trás, aqui Nicodemos já está defendendo Jesus. E aí no versículo 53, depois daquela discussão, prenderam, não prenderam, os soldados atônitos ali com a autoridade com que Jesus ensinava. E aí o 53 diz assim: e cada um foi para sua casa, cada um tomou seu rumo. No versículo 1 do capítulo 8, que é o nosso texto em análise, Jesus, no entanto, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Onde costumava Monte das Oliveiras, orar, que era né? de costume. Perfeito. Então, quem vai perdoar? Quem tem vida devocional, pastor. Quem lê Bíblia, quem ora, quem tem intimidade com Deus,
como a gente falou semana passada, né? Quem é espiritual. Jesus, ele não teve dificuldade nenhuma para perdoar aquela mulher, né? De conseguir acreditar numa transformação, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com o Pai. O Monte das Oliveiras é conhecido como o monte do suor em gotas de sangue, o monte onde Jesus queria deixar o cálice, né? O monte da batalha quase que final ali, né? Contra a cruz que se aproximava. Batalha. Mas oração, o Monte da né? Oliveira é muito mais do que isso. Era um hábito de Jesus, né? Era um costume dele. É como Daniel, depois que o rei estabeleceu lá a lei de que ninguém podia orar, ele fez o que ele costumava fazer. Então, assim, perdão é algo muito complexo, muito sério, muito grave, para esperar de pessoas que não têm relacionamento com Deus. Ouso dizer que quem não tem relacionamento com Deus tenta perdoar, mas na verdade tapa o sol com a peneira. Eu já ouvi pessoas que não têm relacionamento com Deus dizendo que é impossível perdoar, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu senti, só eu sei a ofensa que me foi feita, né? E de fato, esse tipo de argumento não leva em conta a ofensa que ele mesmo fez, como o senhor disse aqui semana passada, contra Deus. Quem não consegue perdoar é porque não tem noção do seu ou do perdão que recebeu, né? Exatamente. Então ali, quando cada um vai para sua casa, os guardas vão para casa atônitos com o que ouviram. Poxa, como ele fala bem, que coisa diferente, né? Perfeito. Diferente desses outros religiosos aqui que a gente tem ouvido. Os religiosos vão para casa com ódio no coração, com amargura cada um no coração. com uma pedra no bolso. Os guardas vão encantados para casa, mas também não estão preocupando com outras pessoas, o que eles receberam. Os fariseus vão cheio de amargura, já juntando pedra pelo caminho. Exato, a hora que a gente achar alguém, a gente apedreja, né? Assim que essa mulher passar na nossa frente de novo, Isso. ela vai ver. E Nicodemos está ali no meio, né? Tentando defender Jesus, meio que com medo também, porque ele procura Jesus de noite, diga-se de passagem. Calada da noite, não né? tomou a iniciativa ali de assumir, né, a sua fé. E Jesus no meio disso tudo? Jesus está orando, né? Então eu creio que o melhor momento, o crente vai ter essa percepção do momento de perdoar, porque essa intimidade com Deus, esse hábito de orar e falar com Deus, vai automaticamente trazer essa necessidade do perdão. Amém, pastor, obrigado. Tiago, ia te deixar à vontade para fazer algumas argumentações. Eu sei que você já até montou um esqueminha na sua cabeça para falar. Claro, com certeza. Mas eu vou complicar a sua vida. Para variar. Eu vou complicar, para variar. Para variar, porque o meu papel aqui é esse, né? O meu papel aqui é dificultar e extrair de vocês dois o melhor que vocês podem dar. E vocês estão se superando a cada programa. Eu fico aqui só observando e aprendendo, né? Mas, Tiago, pastor Dito, no final da fala dele, ele complicou a sua vida. Ele falou que como é que o senhor falou, pastor? O crente em comunhão vai saber o melhor momento de perdoar. Tiagão, eu conheço muito crente que parece que está em comunhão, mas que parece que não perdoou. Me ajuda na minha pouca fé, na minha incredulidade. Pois é. Me ajuda na minha falta de discernimento. Spoiler, né? Essa frase spoiler, né? Essa frase tem a ver com que você que vai ao culto domingo de manhã e domingo à noite vai ouvir no sermão. Me ajude na minha incredulidade. Pastor Dito, o senhor pensou ter facilitado a nossa vida, facilitou, mas a do Tiago o senhor complicou. E aí, Tiago, qual é o melhor momento para perdoar? Eu concordo. Agora, o crente em comunhão perdoa mesmo, Tiago? Pois Como é que é isso? Você disse, ao mesmo tempo que você dificultou, você também acabou ajudando. Não Porque sei. você disse uma palavrinha entre a sua frase, você pode disse... ser uma armadilha para você. Não, claro, mas entre a sua frase inicial, você disse uma palavrinha que talvez ajude muito, né? Você falou assim, o crente que parece... eu dei cola, que então. parece, então eu dei cola. Esse crente que parece, essa pessoa que parece realmente ter mudado, entendido, realmente entendido o significado, né, de ser um cristão,
aos moldes, né, ao parâmetro de Jesus, como o pastor Dito bem disse, né, como a nossa referência máxima, né, e excelente, né, de como devemos nos portar, ele trouxe para muitas pessoas, inclusive para nós mesmos, né, ele consegue se passar por um crente, né, verdadeiro, que entendeu esses princípios e, de certa forma, como você disse, né, deveria exercer o perdão de imediato. Eu concordo que o perdão é algo que não pode ser postergado, tem que ser realmente, na medida da realidade, da situação, ser logo, né, exercido. E o texto, tem um texto de Efésios, né, Efésios 4, lá a partir do versículo 25, eu acho muito interessante, né, porque acho que vai um pouquinho do que nós estamos conversando, né, portanto, deixando a mentira. Pronto, já começou por aqui, né, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irado, aí tá. Você falou que essa da urgência. Fique irado e não pequem. Não deixe o sol se ponha sobre a ira de vocês. E nem dê lugar ao diabo. Pegando o que o pastor Dito falou, né, sobre a condição de Jesus ali, está sempre, né, nesse âmbito de relacionamento com o Pai através da oração. Ele usou o exemplo do Monte das Oliveiras aqui, né? O contraponto, né, o lado oposto disso é quando nós, por esses caminhos, ou não damos lugar ao nosso Pai, a Deus, e damos lugar ao diabo, porque, querendo ou não, nós abrimos espaço para que Satanás realmente sopre todo tipo de inverdade e nos vá motivando, né, a exercer cada vez mais esse rancor, essa amargura, essa falta de perdão. E olha, não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo, né, quando nós propomos não perdoar alguém, achando que a pessoa não merece, naquele momento, porque nós ainda estamos magoados. Isso é muito interessante, que a gente tem a gente coloca o senso de merecimento para a pessoa naquilo que ainda eu estou sentindo, né, e como incrível, né, que o Satanás, ele começa a soprar na nossa mente coisas que nós queremos ouvir naquele momento para validar aquela condição que a gente quer manter contra a pessoa, né? E essa porta, ela realmente ela fica escancarada na vida da pessoa, e a consequência disso, ela é devastadora, porque ela vai criando uma condição tão terrível, tão maléfica na vida da pessoa, que depois, com o tempo, e aí, né, quando você demora a exercer isso, ela fica quase impossível de ser executada. É muito interessante que você está falando, Thiago, porque do ponto de vista, a gente só está falando do ponto de vista bíblico, teológico, mas enquanto vocês dois falavam, eu pensei do ponto de vista emocional, a gravidade de postergar o perdão, jogar para amanhã. Não, amanhã eu perdoo, semana que vem eu perdoo. Quando você diz agora, né, com uma colocação muito boa que você fez em relação ao sentimento, quer dizer, o fator aferidor para saber se o outro merece é o quanto como eu estou me sentindo. Exatamente. O outro vai merecer o meu perdão a partir do momento em que eu me sinto bem. Então, se eu acordar bem hoje, o outro pode ser perdoado. Quer dizer, isso é muito perigoso, porque você falou algo muito sério também, quando você disse que a porta fica escancarada para a ação do mal. Isso corrobora, isso contribui bastante com o que o pastor Dito falou sobre a proximidade do crente na comunhão com o Senhor, né? Exatamente. Jesus estava orando. Jesus teve facilidade de perdoar e de ministrar o perdão, não só porque ele estava orando, porque ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Mas quando ele vai orar, ele nos mostra que esse é o caminho. Exato. Essa comunhão com Deus que, de acordo com o que você falou, e o pastor Dito também, fecha a porta para o diabo, né? Exato. Eu acho muito interessante, né, que muitas pessoas, quando ao ler esse texto, né, o texto, né, original aqui de João, pensam, né, muito semelhante àquelas pessoas que estavam ali acusando, né, aquela mulher, né, ou Jesus não iria exercer justiça, ou ele não iria exercer misericórdia. Perfeito. Perfeito. E é exatamente isso, né? Esse era o conflito e essa era a expectativa. Exatamente, né? E isso é incrível, né? Porque nós também pensamos hoje dessa forma, naquilo que eu estava falando inicialmente, né? Quando eu me proponho a não perdoar o próximo, porque nesse caso eu não estou exercendo justiça, porque ela merece, automaticamente também não exerço misericórdia. Isso é muito sério, né? Porque Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus consegue conciliar as duas coisas perfeitamente, né? Ele não nega o erro da pessoa, da mulher,
mas ao mesmo tempo também ele põe no mesmo patamar, né, de igualdade, assim, de tensão ali, né, de vigor, de condição a misericórdia. Então, justiça e misericórdia exercida na sua plenitude. Isso não valida o erro, mas também não a condena de forma arbitrária. Ok. Eu tô querendo dar um passo aqui e complicar um pouco mais a nossa conversa. Vocês já pararam para perceber, enquanto o Tiago falava, me veio à mente algo que eu tô aqui pensando, refletindo sobre. A gente está falando de pessoas que não perdoaram ofensas que não foram diretas a elas. Aqueles homens não perdoaram aquela mulher e queriam apedrejá-la como se fossem justiceiros, fazendo justiça em nome de Deus. Fiscais divinos, né? Fiscais da graça, fiscais da igreja, fiscais do reino, sei lá, né? Eu queria que a gente conversasse sobre isso no próximo bloco. Nós vamos ouvir agora uma música e eu quero que você, querido ouvinte, pense comigo ainda sobre o momento adequado para perdoar. Nós vamos falar a partir do próximo, depois dessa música, vamos conversar sobre o fato de que aqueles homens não foram diretamente ofendidos, aquela mulher não era esposa de nenhum deles, então não foi um deles que, olha, flagrei minha esposa adulterando. Não tem isso, não acontece isso no texto. Ela não era filha de nenhum deles. O homem que estava no ato de adultério com ela também nem aparece no texto, então não tem nenhuma vinculação ali naquele momento. Que coisa interessante, às vezes a gente deixa de liberar o perdão a pessoas por causa de situações que às vezes não tem nada a ver com a gente. Olha que coisa. E isso demonstra o quanto o coração humano é perigoso e, entre aspas, rancoroso. Então, queridos ouvintes, antes de retomarmos aqui aquilo que estabelecemos para esse momento sobre a questão do perdão e, ao mesmo tempo, aqueles homens que não queriam perdoar aquela mulher ou não queriam que ela fosse perdoada e estavam preocupados com uma situação que não tinha a ver com eles, né? Eu quero aqui responder uma pergunta que nos foi encaminhada por uma pessoa que não se identificou. Nós não temos por hábito responder perguntas, até porque não dá tempo. Mas essa pergunta tem muito a ver com tudo que estamos falando, então vale a pena. Sintetizando a pergunta é o seguinte: por que Deus não perdoou o diabo, já que Deus perdoa todas as pessoas? Deus não perdoou o diabo porque o diabo, primeiro, não se arrependeu e nem sinalizou arrependimento. Precisamos lembrar que o diabo, antes de ser banido do céu, ele estava lá. Foi ele que saiu, ele não precisava se arrepender para entrar no céu. Ele estava no céu e por rebeldia foi lançado fora, porque decidiu criar problema. Aliás, a palavra diabolos, pastor Dito explicou aqui fora do ar, é aquele que provoca conflito. Então, toda e qualquer ação de conflito é uma ação diabólica. É uma ação que o inimigo está por trás. Então precisamos levar em conta que ele não foi perdoado porque ele se rebelou e se manteve em rebelião. Em nenhum momento ele sinaliza arrependimento. Se na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, né, ele estivesse sinalizando, olha, eu me arrependi, ou me perdoa, talvez a história fosse outra. Mas, pelo contrário, ele, além de se rebelar, e tome muito cuidado com o que eu vou dizer agora, além de se rebelar, ele conseguiu envolver outras pessoas no mesmo caminho, ou melhor, outros anjos no mesmo caminho, e envolvendo-os, ele levou com ele a terça parte, é o que diz o texto, né? Então é muito importante tomarmos cuidado quando pessoas estão num comportamento pecaminoso, rebelde, até mesmo em relação ao perdão, não é isso, pastor Dito? Quero que o senhor complemente a minha resposta, até mesmo em relação ao perdão, às vezes as pessoas não perdoam, não querem perdoar e agem como aqueles homens. Vão ali numa atitude acusatória, confrontadora e tentam ganhar adeptos, a sua ideologia, a sua maneira de lidar de forma injusta contra alguém que fez algo de errado na opinião deles, inclusive, né?
sobre essa pergunta que essa ouvinte anônima fez, o diabo, o papel dele é o seguinte, é tornar o pecado fácil demais e o perdão difícil demais. Perfeita colocação. É o ministério dele. É o ministério. É o ministério. Qual é o seu ministério? Tá repreendido em nome de Jesus, o pecado fácil, porque convenhamos. Né? Gostei dessa. É o ministério dele. Como ele pavimenta o caminho para o pecado. Ele cria a ideia de que é fácil. Billy Graham falou, quando o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barquinho pronto. Perfeito. Agora, para perdoar, ele torna isso difícil demais, porque é a essência dele, né? Perfeito. É o ódio, é a ira, é a amargura, é a contenda. E essa pergunta leva a uma outra, pastor. E se o diabo se arrependesse? Teria jeito para ele? A questão é, ele já está julgado e condenado, né? Então essa ouvinte aí pode anotar isso para responder para quem perguntou para ela lá. Ele não se arrependeu e não vai se arrepender, porque ele já está julgado e condenado. E me permita concluir aqui, para podermos entrar no assunto que vamos começar a conversar agora. O diabo, além de já estar condenado, tem um outro fator muito importante. O diabo escolheu não se arrepender. Consequentemente, escolheu ficar debaixo da ira divina por uma intenção de rebelião. E não só escolheu não se arrepender, ele escolheu, e diariamente parece que ele escolhe, ser alguém que vive tentando encontrar adeptos à sua forma de pensar. Então, como disse muito bem o pastor Dito, o ministério do diabo é exatamente esse. O que ele faz é criar confusões, é criar problemas, é tornar a ideia de pecado uma ideia muito tranquila, é algo simples, não há nenhum problema se vai te fazer bem, se você vai ficar feliz, pode ir, sem problemas, pode fazer. E aí ele tenta dizer para você depois, quando você tenta se arrepender, ou quando uma pessoa tenta perdoar, ele diz, você não deve perdoar, você sofreu demais, a pessoa foi muito cruel com você, aquilo que ela fez você passar foi muito duro, muito difícil. Esses são argumentos que nascem no inferno, e eu costumo dizer que eles saem quentinhos. Eles chegam quentinhos no coração de uma pessoa, porque eles nasceram no inferno. O argumento do céu é, eu te ajudo a perdoar, eu te sustento. Eu vou dizer para você, Deus tem um compromisso em sustentar e abençoar quem se dispõe a perdoar. E o diabo tem um compromisso em fazer todos aqueles que sofreram algum tipo de situação ou injustiça, o compromisso do inimigo é fazer a pessoa entender que não dá para perdoar. Eu vou até deixar a pessoa conviver como quiser lá, mas perdoar não tem como, porque só eu sei o que eu sofri. Via de regra é o que ele faz. Então, querido ouvinte, que você que encaminhou a pergunta, essa colocação talvez ajude você a esclarecer. Nós não temos aqui a pretensão de fechar a questão como resposta máxima, até pelo contrário, talvez outros pastores tenham respostas melhores e mais aprofundadas do que a nossa, mas a princípio é assim que entendemos esse texto. Pastor Dito, seminarista Tiago, vamos agora conversar sobre a atitude daqueles homens que se comprometeram em condenar aquela mulher de uma forma diabólica, né? Eles estavam ali só como acusadores. Pastor Dito citou aqui o versículo 7, quando os homens insistem em falar com Jesus na pergunta. Eles insistiram com Jesus. E aí, o senhor não vai fazer nada? Vai deixar essa mulher sair ilesa? Vai deixar isso desse jeito? Pastor Dito, será que as pessoas que escolhem não perdoar, escolhem acusar os outros, não estão, sob certo aspecto, preocupadas demais com o erro alheio? E eu quero complicar a pergunta. Por que estão escondendo os erros pessoais? Azedei a sopa, não? Isso é forte demais. Azedei a sopa, não? Pastor, o que me chama a atenção aqui é a reação de Jesus, quando eles chegam com essa pegadinha, né? Versículo 6, tentando para terem do que o acusar. A reação de Jesus, ele
ele se abaixa, se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Aqui há várias especulações, né, com relação ao que Jesus estava escrevendo. Seria os pecados daqueles homens que trouxeram aquela mulher? Seria a sentença de absolvição daquela mulher? As pessoas, né, viajam aí nas especulações. Essa não é a questão. O que ele estava escrevendo? É a reação dele. Perfeito. Eu acredito de coração que Jesus tinha em mente o seguinte: analisem a consciência de vocês. Enquanto eu estou em silêncio, façam uma reflexão, uma autoanálise. Jesus sequer se preocupa com o pecado da mulher. Não, eu a preocupação, entre aspas, a preocupação, o foco de Jesus deixou de ser a mulher. Nunca foi a mulher. Então, tornou-se depois que eles foram embora. Isso. Mas enquanto eles estavam ali, realmente, como o senhor está falando, o foco de Jesus era esse confronto, é levá-los à reflexão. Exatamente. Se a gente parasse, porque quando a gente quer justiça própria, igual o Tiago falou, né? Deus tem que pesar a mão no fulano, porque fulano me ofendeu, que eu tô triste. Se Deus é justo, ele vai punir o fulano. Ainda tem gente que diz assim, não, eu não vou fazer nada, mas eu sei que Deus vai fazer. Ele vai no mínimo quebrar um braço, tropeçar, bater o carro. Falando, nossa, Deus. Eu sei que vocês vão rir, né? Porque eu conheço meus amigos aqui, mas é séria a situação. Uma vez discipulando alguém e falando sobre este assunto, sobre este texto, a pessoa perguntou: pastor, beleza, entendi, eu tenho que perdoar, né? Tem, tá. Mas é pecado eu orar pra pessoa morrer? Misericórdia, nosso Deus. E a pessoa eu perguntou perdoei, isso. Mas Senhor, leva logo, Senhor. O meu coração tá limpo, mas ela não tem direito de viver. Que o coração limpo é esse, Jesus? Eu sabia que vocês iam rir, né? Querido ouvinte, só um instantinho, pastor Tito. Peraí, deixa eu só acertar o negócio aqui, aprumar o trem aqui, porque tá quase descarrilando. Querido ouvinte, perdoe e não ore para que ninguém morra, em nome de Jesus. Então, irmãos, brincadeiras à parte, quando Jesus inclina ali, fica em silêncio, ele está convidando aqueles homens a colocar a mão na consciência. Porque ele já havia deixado com eles a pergunta. Como eles insistem, versículo 7, aí é que tá, o negócio complica, né? A funila. Eu deixei vocês pensar. Já que vocês não pensam, eu vou falar para vocês. Quem não tiver pecado, começa a apedrejar essa mulher. Aí a consciência pesa, porque eles saem um por um. O texto diz, versículo 9, a começar pelos mais velhos. Isso aqui é digno de nota, porque quanto mais velho, mais vivido, mais experiência de vida, mais noção de pecado nós vamos tendo. Perfeito. Entendeu? Teoricamente, aí, mais amadurecidos, apesar de serem despertados por Jesus, não por um exercício próprio de análise, eles saem com pedras no bolso. Concordo, assim, em gênero, não me grego com você. Eles não saem arrependidos, mas saem com a consciência pesada, né? Mas se fizessem uma autoanálise, um autoexame, igual Paulo fala na ceia, né? Antes de tomar a ceia, examine-se a si mesmo. Não tá mandando eu olhar pro irmão do lado. O irmão tá tomando a ceia de forma indevida. Não, ali, fulano não podia tomar ceia, não. A ceia, Paulo tá falando pra gente se analisar. Não tem a ver com o irmão, tem a ver comigo. Me fez lembrar um episódio que eu vivi, pastor, um rápido parêntese, essa questão da ceia, numa igreja, algum tempo atrás, ministrando a ceia. Um diácono, na hora que foi servir a ceia, ele agiu como um desses homens, né? Ele olhou uma pessoa que ele achou que não deveria servir a ceia e ele puxou a bandeja, e a pessoa foi lá e puxou, ficou um puxando para cá porque achava que não devia pegar, e o outro, não, eu tenho direito sim, e por pouco não vira só a graça de Cristo na situação. Por pouco não vira uma videocacetada então, ali, pastor, vai tudo. Para concluir aqui meu raciocínio, para a gente ouvir o jovem seminarista Tiago. E ele estava achando que ele ia sair ileso dessa? Quando Jesus levanta, né? E o silêncio dele é algo terrível, né? Ensurdecedor. É algo que grita, né? Exato. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu 11. Ninguém, Senhor.
Quando a conclusão que eu tiro disso aqui, quando Jesus desperta a nossa consciência, a gente vê que aquele que a gente acha que não merecia perdão, na verdade somos nós. Verdade. Então não fica ninguém digno, ninguém justo. E isso cumpre as escrituras, né? Que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então quem se nega a perdoar esquece desse princípio de que ninguém merece perdão. Ela não merecia? Não. Mas eles também não. Então, quando a gente... O perdão é graça, né, pastor? Não é uma questão de mérito, é graça, então, é graça. Que Deus nos ajude, né, nesse desafio, porque ninguém merece ser perdoado. Porque a gente se agarra nisso, eles insistiam nisso. Essa mulher não merece perdão, merece morrer. E Jesus está mostrando para eles em silêncio, vocês também. Então, quando você for tentado a não perdoar, lembre disso, eu também não mereço. E ele me perdoou, né? Perfeito. Tiago, me ajuda a entender uma coisa. Dentro da fala do pastor Dito, ou durante a fala do pastor Dito, eu acho que ele enfatizou aquilo que eu queria que você trabalhasse em cima, que é exatamente essa falta de consciência para o próprio erro, quando eu luto para que o outro seja condenado, quando eu não perdoo o outro. Será que esse comportamento daqueles homens não era uma espécie de cortina de fumaça? Dentre tudo que já falamos aqui, a intenção era condenar Jesus ou criar no mínimo uma situação de constrangimento para Jesus. A intenção era realmente apedrejar aquela mulher. Eles não tinham de maneira direta nenhum tipo de implicação com o pecado dela. De maneira direta não havia nada com eles, mas será que não era uma forma de, entre aspas, criar uma cortina de fumaça para que, de certa maneira, o pecado deles não fosse visto? Mais ou menos como estamos vendo hoje no mundo político ao nosso redor, né? Toda hora aparece um escândalo e cria uma cortina de fumaça para condenar esse ou aquele, para criar um burburinho e ninguém mais falar daquele escândalo, né? Rapaz, concordo também, né, com tudo que o pastor Dito mencionou aqui, e vou além, né, no que você acabou de colocar aí, né, como pergunta. Quem procura justiça para o outro acaba encontrando para ele mesmo, né? E esse texto, né, no versículo 7, né, quando o pastor Dito acabou, né, reforçando aqui da insistência deles, né, em procurar esse motivo acusador e instigar Jesus a fazer o mesmo, né? Paulo aos Romanos, no capítulo 2, bem no comecinho do capítulo aqui, ele vai dizer exatamente essa questão, e a gente tem que ter esse cuidado com as nossas vidas mesmo, porque Paulo vai dizer que nós somos pessoas totalmente indesculpáveis, porque nosso corpo é corruptível, nós somos pessoas más. Eu falei uma vez nos jovens, né, na EBD dos jovens, eu não lembro qual era o tema, mas está tratando um tema semelhante a esse. Se não fosse a obra do Espírito Santo na minha vida, nas nossas vidas, e a graça do Senhor, a misericórdia dele, nós nos mataríamos por um pedaço de pão. Né? Nós somos naturalmente ruins, né? O pecado que faz essa condição em nós. E no capítulo 2, versículo 1, né, de Romanos, Paulo vai dizer isso, tendo como base o contexto anterior do capítulo 1, né, onde vai falar da impureza dos seres humanos, né, e a injustiça da mesma forma, né. No versículo 2 ele vai falar, depois de ter dito tudo isso: por isso você é indesculpável quando julga o outro, não importando quem você é, pois aquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, aqueles homens ali, né, estavam condenando aquela mulher. Eu queria que fosse, na verdade, no coração deles, ela já estava condenada, né? Eles só queriam a palavra de Jesus ali para poder validar aquilo que eles já, né, haviam já colocado, né, na sua cabeça. E nós esquecemos que, na medida, às vezes eu não estou adulterando, mas estou fazendo algo muito infinitamente pior, né, em outros aspectos, ou em vários outros aspectos da minha vida, né? Então, eu volto a reafirmar isso, né? Quando a gente procura demais o erro, a culpa no outro e condenar o outro, nós não podemos esquecer que estamos também achando para nós mesmos, porque tudo que o outro está sujeito ao erro ali, a falha, a queda dele ali, eu estou na mesma medida que ele. Tiago, você está me fazendo refletir sobre algo gravíssimo agora. Gravíssimo. Eu vou usar suas palavras do bloco anterior. É uma ação tão diabólica, mas tão diabólica,
que a pessoa que não perdoa e que ainda quer que o outro seja condenado é alguém que não percebeu os seus próprios pecados. Então, isso cria uma dinâmica, eu vou chamar de uma sinergia, de uma relação pecaminosa, que não é essencialmente pautada na graça, na justiça. Ela é pautada na justiça própria. Exatamente. Então, o pecador que não se viu pecador se acha no direito de condenar o outro que realmente pecou. Mas ao invés dele olhar com misericórdia para quem pecou, porque ele também, como disse muito bem o pastor Dito, é réu de juízo, precisa também de arrependimento, ele age de maneira oposta. Ele age de maneira extremamente diabólica. E vamos pegar em tese para que ninguém pense, tá falando de mim, desse ou daquele. Esses homens, eles estão realmente, me permitam dizer assim, endemoniados, conduzidos pelo mal. Eu costumo dizer, vocês já me ouviram falar isso em sermões, e quero que você, querido ouvinte, preste atenção nisso. Eu costumo dizer que às vezes eu fico mais preocupado com os endemoniados, calados, quietos, que vão à igreja perfumados e de roupa bem alinhada, que sentam nos bancos, cantam hinos, dão ofertas, até trabalham na igreja, mas estão cheios de demônios, porque o Espírito Santo não entrou ali, não reina sobre aquela vida ou naquele coração o Espírito da graça. O endemoniado que vai lá na frente, grita, faz e acontece, ou no meio do culto atrapalha, alguém vai lá, ora e impõe a mão, repreende, o diabo sai, aquele está liberto. Mas esses que carregam esses sentimentos, esses homens aqui são esse tipo de gente. Estou exagerando, Tiago? Pastor, a gente não... Quero também ouvir o senhor, pastor. A gente estou exagerando na minha fala? Eu concordo com você. Esse é um erro, né, e um problemaço, né, para muitas pessoas, porque ao falar isso, como você, né, bem disse agora, você coloca em xeque muitas pessoas que frequentam... Não, eu estou colocando em xeque esses homens aqui, não quero nem saber. Então tá bom, não. Mas eu vou colocar muitas pessoas dessa época. Isso, daquela época, da época de Jesus, tem nada a ver com... Hoje é bem diferente, Deus me livre. Que frequentava sinagogas, que liam os livros, liam os textos, liam os pergaminhos, decoravam e falavam, citavam eles de cor, né? Mas que pensavam por isso que tinha criado uma armadura, uma blindagem contra o pecado em suas vidas, só pelo simples fato, né, daquilo que eles liam e falavam e pensavam, né, discutiam, sendo que o real, né, a transformação não havia acontecido na vida deles, como você disse, né, endemoniados que sentavam dentro das sinagogas. E aí, como você não quis falar, né, mas infelizmente a gente tem, né, esse tipo de situação hoje em alguns lugares nesse mundo. Mas, em poucos lugares. Em alguns pouquíssimos lugares. Mas é verdade. E isso faz com que essas pessoas elas desenvolvam essa percepção totalmente equivocada de que vão ser santos por osmose, né? Não é pela proximidade que a gente... Sabe o que me espanta, Tiago? E eu quero ouvir agora o pastor Dito. O que me espanta, pastor, é essa tranquilidade para conviver com a igreja, com os cultos, com momentos abençoadores e tudo, estar na sinagoga adorando, serem aqui fariseus, homens que conheciam bem detalhes da lei, né? Mas ter um coração tão dominado por uma coisa tão antigraça, o não perdoar, o escolher não perdoar é a antítese da graça, é o oposto da graça. A graça, ela se manifesta de maneira peremptória, de maneira soberana, de maneira austera, perdoando. Então, quando eu escolho não perdoar, eu estou dizendo que eu não quero saber da graça. Quando eu escolho não perdoar, eu estou meio que passando por cima daquela expressão ali na oração do Pai Nosso, na oração modelo, perdoa-nos como nós temos... Não, Senhor, olha só, me perdoa, mas eu não vou perdoar.
Como é que pode orar desse jeito, pastor? Isso, você levantou uma questão aí que é fato na vida deles, né, dos fariseus. Perfeito. Ato contínuo, no capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. Pastor, o senhor mostrou esse texto fora do ar e eu levantei a bola pro senhor. Vou cortar. Isso, é isso aí. Boa palavra, pastor. Jesus cura o cego de nascença. Coisa tremenda que você trouxe aqui. 13, quem entra em cena de novo? O pastor Dito já está se referindo ao capítulo 9. Preste atenção, querido ouvinte. Olha o que acontece no capítulo 9, versículo 13. Levantaram os fariseus, de novo, as pedras se bobear, no bolso. A mesma turma, se bobear os mesmos, né? Esqueceram a mulher, né? Mas as pedras estavam no bolso. Para a mulher ficaram guardadas para outra vítima, no caso, né? Agora é o cego que foi curado. E eles interrogam aquele cego, né? Que antes era cego, e trazem a questão do sábado. Jesus não podia ter feito isso no sábado. Mais uma vez o ser humano sendo desvalorizado ali em detrimento da religião, em detrimento da norma fria, né? Que para eles é mais que fria, congelada, né? Porque eles anulam a graça que nos faz ter comunhão com o Senhor. Então eles seguem a vida sendo o que são. Jesus despertando a consciência deles, Jesus esfregando na cara deles os pecados deles, eles continuam sendo o que são. É uma coisa triste, pastor, isso que eu vou dizer, mas talvez existam pessoas que é só tempo de morrerem e serem condenadas eternamente, porque já decidiram que não vão mudar. Não é que Deus não esteja falando, nem que Deus não queira mudar. Não é que Deus não queira, né? Ele tem todo dia renovado a sua graça e misericórdia, mas as pessoas decidiram, nós não vamos mudar. E é interessante que aqui não é algo que eles receberam de ofensa. É um ódio gratuito que eles têm por Jesus. O negócio deles é contra Jesus, que Jesus acabou com a festa, né? Acabou com a brincadeira, Jesus desconstruiu. Jesus acabou com uma religiosidade vazia. Desconstruiu tudo. Uma religiosidade de ir ao templo, voltar e viver fora do templo de uma forma... Começou a mostrar a fragilidade daquele sistema. Eu diria, não só fragilidade, pastor, mas eu diria a hipocrisia, a inconsistência. Principalmente. Então, Jesus acabou com um negócio deles, né? Perfeito. Então, quando Deus entra em cena, a Bíblia é aberta, Jesus é pregado, a gente é confrontado a uma mudança de vida. Então, a gente quer a justiça própria... me fez pensar um negócio tão forte agora aqui. A justiça própria quer eliminar essas questões. E eles têm um ódio, não é alguém que foi ofendido. Jesus falou para eles, o que eu fiz de errado? Que pecado eu tenho para vocês fazerem isso comigo? Pastor, vocês me odeiam gratuitamente. Tem gente, pastor, que hoje precisa perdoar, não é porque foi ofendido, não. É porque foi confrontado. Não é porque foi ferido, olha magoado, só que não. Coisa forte. É porque foi exposto e tá com ódio gratuito de quem confrontou. Exato. Então, e tenta o tempo todo condenar o outro. Insiste na pergunta. João 8, versículo 7. Exato. Insiste, né? Para provar que é a pessoa que está errada. Quem está errado aqui é o outro, não eu. Sendo que Deus, para nos levar a uma atitude de graça e perdão, para a gente entender realmente quem é Deus, ele nos confronta, né? Então tem gente que hoje de repente vai ter que pedir perdão para Deus e para alguém, não porque foi ofendido, mas porque foi confrontado. Misericórdia, pastor. Gente, eu queria terminar o programa, mas o Thiago quer falar. Fala, Thiago. Não, eu só queria fazer um adendo aqui. Pode, fica à vontade. O que o pastor Dito acabou de dizer agora, né? Esse versículo, capítulo 9, a gente já tá pulando para outro texto aqui já, mas não tem como a gente deixar de mencionar, né? O capítulo 9 aqui, que o pastor Dito comentou, no final, né? Da fala do pastor Dito, quando ele diz que tem pessoas que não é pela questão de ter sido ofendidos, é pela questão de ter sido confrontados, né? Aquele homem que foi curado, quando é interrogado, né, pelos fariseus ali, ele não retruca na mesma medida, ele, pelo contrário, ele até exorta, e o legal da palavra exortar, que muitas pessoas às vezes não compreendem, não é chamar a atenção com um sentido de denegrir, botar para baixo, é o contrário, é levantar, animar.
né? E aqui nos versículos, né, em diante, aqui do versículo 3 em diante, lá, ele vai tentar fazer isso de forma assim, ó, até vocês estão querendo ser discípulos dele, então. E aí lá no final, no 34, olha como é que os mesmos fariseus da mulher, né, que tentaram ali acusar a mulher e fazer Jesus cair, né, de alguma forma ali, fala, mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E então os expulsou. Olha que interessante, né? Não mudaram lá, não mudaram aqui, não foram aqui nesse texto, o cego ali, testemunhando para eles, porque ele foi interrogado, acabou virando um testemunho, e poderia ter usado aquilo ali, se eles tivessem realmente entendido o que aconteceu, tanto lá como aqui, eles teriam pensado, não, realmente lá eu errei, aqui também eu errei, mas dá tempo de consertar. Não, peraí, você não era o cego? Você não era o pecador? Nós não. Você quer me ensinar? Você que peca. Eu não. Você quer me ensinar? Isso é muito louco, gente. Gente, isso é grave, isso é grave. Semana que vem nós vamos continuar essa conversa, mas vamos tentar terminá-la falando do ponto de vista emocional, dos efeitos da falta de perdão. Nós não temos aqui a pretensão de fazer um tratado psíquico, comportamental de forma nenhuma, mas só de algumas afetações que acontecem. Agora, tudo isso que o pastor Dito chamou atenção e que o Tiago também chamou atenção, me fez refletir principalmente na expressão que o pastor Dito usou ainda há pouco, onde Deus chega, onde a Bíblia é aberta, o pecado sai e o perdão acontece. Foi a frase aqui que eu criei a partir do que o senhor falou, pastor. E é por isso que tantas pessoas não querem se comprometer com a Bíblia, não querem abrir o coração para Jesus e também não querem frequentar uma igreja. Nós temos algumas religiões, algumas doutrinas religiosas por aí afora que abominam a Bíblia. Elas usam parte da Bíblia, porque a Bíblia confronta a sua própria estrutura. Então elas preferem deixar a Bíblia de lado. Até porque deixar a Bíblia de lado facilita a autenticação e a vontade humana prevalecer como referência. Aí volta o que o Tiago falou ainda há pouco. A própria pessoa se torna a medida do perdão que ela deve conceder ou não. Quando, na verdade, o Senhor Jesus diz que, se é que eu posso fechar dessa forma, o tempo de perdoar é agora. Começamos o programa com essa pergunta e eu quero concluir com essa resposta. O tempo de perdoar é agora. Quanto mais tempo você levar para perdoar, seja a ofensa que for, mais difícil será e maior será a sua dor e dificuldade para perdoar. Pense nisso. Nós vamos agora caminhar. Na verdade, já passamos da hora, nós vamos encerrar o programa. Quero agradecer aqui ao Urias pelo seu carinho, pelo seu apoio, seu suporte. Que o Senhor te recompense, querido Urias. Quando Jesus voltar, eu sei que você vai ficar feliz. Que Deus o abençoe. Quero também pedir ao Tiago que dê a sua palavra final. Queridos, um abraço a todos os nossos ouvintes, em especial a Beth, que mandou mensagem aqui. Olha, o Marcinho também. Marcinho lá da roça, ele chegou a mandar uma foto. Isso, Pacatito, meu pai também, que hoje não está viajando, mas está escutando o programa aqui, e a todos os nossos ouvintes, né? Isso. É um prazer estar com vocês, né, nos ajudam a fazer esse programa também. Verdade, quero também agradecer aquela ouvinte anônima que mandou a pergunta, que tem muito a ver com o que conversamos, mas de maneira especial, quero também mandar um abraço pro Marcinho. Marcinho, você mandou uma foto que ficou legal, rapaz, essa foto aqui sua no curral aí, hein? Que Deus te abençoe aí no seu trabalho, meu queridão. Um grande abraço aos demais irmãos que nos acompanham, Fabrício, Danilo, Paraíba, Pacatito, Natal, que certamente está na estrada também nos acompanhando, todos os membros da Igreja Batista de Ipanema, da primeira Igreja Batista de Minas Gerais, um forte abraço e um beijo a todos vocês. Pastor Dito, ore, impete a bênção apostólica e assim estaremos encerrando o programa de hoje. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, do nosso mais sincero coração, pela palavra do Senhor que nos confronta, que expõe, ó Deus, nossas fraquezas, mazelas e aquilo que precisa mudar, Deus. Muito obrigado, porque só um Deus tão amoroso e bondoso como o Senhor cuidaria de nós tão bem assim, querendo Verdade, Pai, o nosso aperfeiçoamento. Obrigado, porque o teu perdão faz o Senhor nos aceitar como somos. Oh, Deus, obrigado, mas a tua Pai, graça, Deus, não nos permite ficar
como estamos. Obrigado porque há perdão, mas há também graça para mudar. Glórias a Deus ao teu abençoe nome. os nossos ouvintes, que a palavra semeada hoje encontre um coração aberto, um coração disposto a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tira de nós toda amargura, toda indignação, toda ira, como o Tiago leu aqui em Efésios, que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira, mas que, como o pastor Fernando muito bem disse, hoje é o tempo de acertar as coisas com o Senhor, com aqueles que convivem conosco. Pai, dá-nos relacionamentos saudáveis, ó Deus, sempre que possível, como diz a carta aos Hebreus, que tenhamos paz com todos, porque esta é a vontade do Senhor. Ó Deus, que o teu amor incondicional, que a tua graça maravilhosa, Jesus Cristo, e que a paz e o consolo do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor, aqui em Ipanema, ó Deus, aonde estiver ouvindo essa programação, e também espalhado por toda a face da terra. Dá-nos um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, muito obrigado, que Deus os abençoe, e pela fé, na próxima sexta-feira estaremos juntos aqui para continuar este programa. Pela fé encerraremos esse tema. Na próxima sexta conversaremos sobre a mulher, a maneira como ela se arrependeu. É sobre isso que falaremos, perdão e arrependimento. Forte abraço, queridos.